O silêncio do deserto é algo que não se consegue descrever com palavras simples, pois trata-se de um peso, uma pressão invisível que parece sussurrar segredos acumulados ao longo de milênios. Imagine-se agora, parado sob o sol inclemente da península do Sinai, onde o horizonte se funde com a areia num borrão dourado e infinito. Durante séculos, gerações de fiéis, de avós a netos, sentaram-se em bancos de madeira nas igrejas para ouvir a história mais grandiosa de todas. O relato de um povo escravizado, de um mar que se abre ao meio, de pragas que vergaram um império e de uma caminhada em direção à liberdade absoluta. A Bíblia pinta um quadro vivido, épico e inesquecível. Mas quando descemos das narrativas da fé para o chão frio da arqueologia, o cenário muda drasticamente. Se você já se perguntou se aquelas pedras antigas, enterradas sob camadas de séculos de esquecimento, guardam a prova concreta do que aconteceu no Êxodo, prepare-se, pois o que vamos explorar hoje poderá desafiar tudo aquilo que julgava saber de forma inabalável. Antes de mergulharmos nestas areias movediças da história, convido-o a subscrever o canal, garantindo que não perderá nenhuma das futuras revelações que traremos aqui todas as semanas. A arqueologia é uma ciência que não se preocupa com o conforto espiritual, mas sim com a evidência bruta. Quando abrimos o livro do Êxodo, encontramos números impressionantes, referências geográficas precisas e um evento que, a ter ocorrido tal como descrito, deveria ter deixado marcas inegáveis no solo egípcio. No entanto, o que encontramos nos estratos do bronze final é um silêncio desconcertante. O Egito era uma potência burocrática obsessiva, uma civilização que registrava cada movimento de mercadorias, cada prisioneiro e cada detalhe administrativo com uma precisão quase moderna em papiros e hieróglifos. Como é possível, perguntam os investigadores, que uma fuga de proporções tão vastas, envolvendo centenas de milhares de pessoas, tenha passado despercebida aos escribas dos faraós? Onde estão os registros da destruição total do exército egípcio nas águas do Mar Vermelho ou a queda súbita da economia após as 10 pragas? Talvez a resposta não esteja na ausência de provas, mas na forma como interpretamos o que a Bíblia nos conta. Para compreendermos o mistério, precisamos olhar para as escavações de Avaris, uma cidade no delta do Nilo, que muitos especialistas associam à antiga terra de Gósen, onde os hebreus teriam vivido. O que se encontra lá não é o retrato de um povo escravizado sem identidade, mas sim de uma comunidade que prosperou. As casas, os cemitérios e os objetos encontrados revelam influências semíticas, uma mistura cultural que sugere que, de facto, existiu uma presença estrangeira significativa naquela região muito antes do período tradicionalmente atribuído ao Êxodo. Contudo, as datas não batem certo com a cronologia convencional. O período de Ramsés II, frequentemente apontado como o faraó do Êxodo, parece mais alinhado com um contexto de construção monumental do que com uma fuga em massa. É aqui que a tensão entre a tradição e a ciência atinge o seu ponto mais crítico, pois somos obrigados a questionar se o Êxodo foi um evento histórico único, um momento no tempo, ou se estamos perante a união de várias memórias coletivas, uma destilação de experiências de opressão e libertação que foram consolidadas ao longo de gerações. Vamos aprofundar a questão do Mar Vermelho, ou como o texto original hebraico sugere, o Mar dos Juncos. A arqueologia da paisagem moderna oferece perspectivas fascinantes, revelando que a geografia da região era muito diferente há 3.000 anos. Canais, lagos e áreas pantanosas que hoje estão secos ou alterados pela intervenção humana sugerem que a travessia não terá sido necessariamente uma cena de Hollywood, mas sim um fenômeno natural que, para os olhos de um povo desesperado, terá parecido a intervenção divina mais clara
que alguma vez testemunharam. Será que a ciência, ao tentar explicar o evento através da climatologia ou de movimentos tectônicos, está a retirar o milagre da história? Ou será que está a revelar a forma como Deus opera dentro das leis da natureza que Ele próprio estabeleceu? A arqueologia moderna tende a ver o Êxodo não como uma crônica jornalística, mas como uma narrativa teológica de identidade. O povo que sai do Egito não é apenas um grupo de fugitivos. É um povo que está a forjar a sua relação com o divino no meio do vazio do deserto. Considere agora o deserto do Sinai. Uma das maiores críticas dos céticos é a total ausência de artefactos deixados por uma população numerosa durante 40 anos de peregrinação. Não encontramos restos de cerâmica, fogueiras, ferramentas ou túmulos nos locais onde a tradição coloca os acampamentos israelitas. Alguns arqueólogos argumentam que, sendo um povo nômada e em constante movimento, eles não teriam deixado vestígios duradouros. Outros vão mais longe, sugerindo que o Êxodo, tal como o conhecemos, pode ser uma lente através da qual os escritores bíblicos mais tarde olharam para a história da sua nação, tentando dar sentido à própria sobrevivência num mundo cercado por impérios gigantescos. A busca pela Arca da Aliança ou pelo Monte Sinai verdadeiro tornou-se uma obsessão para muitos. Mas o que estas escavações nos contam é que a fé muitas vezes precede a evidência. Quando olhamos para a escala de Merneptah, a primeira menção escrita fora da Bíblia ao nome Israel, datada de aproximadamente 1208 a.C., percebemos que o povo já estava estabelecido em Canaã. Isto significa que, se houve um êxodo, ele teve de ter ocorrido antes, num período onde a influência egípcia ainda era forte. Existe um mistério que poucos mencionam: a cultura Abiru. Em registros egípcios e cananeus da Idade do Bronze, encontramos frequentemente a menção aos Habiru, um grupo heterogêneo de pessoas que viviam à margem da sociedade, muitas vezes descritos como mercenários, rebeldes ou fugitivos. O termo soa suspeitamente próximo de hebreu, embora os linguistas alertem que não são necessariamente a mesma coisa. No entanto, a ideia de que o êxodo não foi a fuga de um povo étnico coeso, mas sim uma revolução social de pessoas que viviam sob o jugo egípcio e decidiram abandonar essa estrutura para viver segundo as suas próprias leis e fé, ganha cada vez mais força entre historiadores modernos. Esta visão transforma o êxodo numa narrativa ainda mais poderosa, pois deixa de ser apenas uma história sobre um povo escolhido e passa a ser uma mensagem sobre a dignidade humana contra a opressão tirânica. É uma história que ressoa com qualquer pessoa que, em qualquer época, tenha sentido o desejo de ser livre. Entramos agora numa zona de sombra onde a arqueologia e a Bíblia quase se tocam, mas por razões diferentes. Jericó, por exemplo. As famosas muralhas que caíram ao som das trombetas são um dos episódios mais célebres após a saída do Egito. As escavações no local mostraram que a cidade de facto foi destruída, mas o problema é a datação das camadas de destruição, que parece não coincidir com a linha temporal do Êxodo. Ainda assim, a destruição existiu, a guerra existiu. A ocupação de Canaã foi um processo violento, caótico e prolongado, tal como os arqueólogos têm demonstrado através das cidades queimadas e dos níveis de destruição encontrados em todo o Levante. A discrepância entre o texto bíblico, que sugere uma conquista rápida e total, e a evidência arqueológica, que mostra um processo de décadas ou até séculos de infiltração, é o grande campo de batalha intelectual do nosso tempo. Mas devemos descartar a Bíblia por causa disso? Ou devemos ler o texto como uma interpretação espiritual dos factos, onde o significado da vitória é mais importante do que a precisão cronológica da queda de cada muro? Muitos tentam reconciliar a ciência e a fé através da teoria da catástrofe vulcanicada.
A erupção do vulcão de Santorini, no Mediterrâneo, teria causado mudanças climáticas severas, alterando o padrão das chuvas, provocando pragas, escurecendo os céus e afetando as águas do Nilo. Este fenômeno teria ocorrido precisamente numa janela temporal que poderia explicar as 10 pragas como uma cadeia de eventos naturais desencadeados por um desastre geológico distante. Esta explicação, longe de diminuir a grandeza do relato bíblico, coloca-o num contexto de cosmologia antiga, onde o Deus de Israel é visto como o mestre de todas as forças naturais. Se o êxodo ocorreu na esteira de um desastre global, isso não tornaria o relato mais credível, mas sim mais impressionante na forma como o povo absorveu aquela experiência traumática e a transformou num pilar da sua identidade. Continuamos a nossa jornada através do tempo, observando como o conceito de escravidão no Egito Antigo era, na verdade, muito complexo. Nem todos os trabalhadores eram escravos acorrentados. Havia sistemas de trabalho forçado, corveias estatais, onde camponeses trabalhavam em obras públicas durante as cheias do Nilo em troca de rações. Quando a Bíblia fala de tijolos e palha, ela descreve com precisão as condições de trabalho nos grandes projetos de construção egípcios. A arqueologia confirma que esta era a realidade daquele tempo. O que torna o êxodo único não é o facto de haver trabalho forçado, mas o facto de haver uma fuga, uma recusa coletiva de aceitar esse destino como imutável. A arqueologia não encontra a fuga, mas confirma o cativeiro, o que por si só é uma validação da essência da narrativa. À medida que avançamos na nossa análise, é crucial manter a mente aberta para o facto de que a arqueologia é uma disciplina em constante mutação. Novas tecnologias, como o georradar e a espectrometria de massa, são aplicadas todos os anos, revelando detalhes que estiveram escondidos durante milênios. O que hoje consideramos uma evidência definitiva pode tornar-se, daqui a uma década, apenas uma peça menor num quebra-cabeças muito maior. Por isso, quando se pergunta se o êxodo é um facto ou um mito, a resposta mais honesta é que ele é um facto histórico que foi transcrito para uma linguagem que vai além da história. É uma memória que sobreviveu à destruição de impérios, à queima de bibliotecas e ao esquecimento de línguas antigas. É, acima de tudo, um documento sobre a esperança. A pergunta que fica no ar, e que quero que pondere profundamente, é se a fé precisa mesmo de uma evidência arqueológica para ser válida. Se encontrássemos amanhã a carruagem do faraó no fundo do Mar Vermelho, isso tornaria a mensagem de liberdade contida no livro mais verdadeira? Ou seria apenas uma curiosidade museológica? A Bíblia sempre se posicionou num plano diferente, onde a verdade não é apenas o que podemos tocar, mas o que podemos experimentar na alma. O Êxodo é a narrativa fundadora de uma fé que acredita num Deus que ouve o clamor dos oprimidos e que intervém na história para mudar o curso das coisas. Esta ideia é, talvez, o elemento mais revolucionário de toda a antiguidade. Antes do Êxodo, os deuses eram frequentemente associados aos reis e aos vencedores. Depois do Êxodo, surge um Deus que toma o partido dos escravos. Olhando para trás, através dos séculos, vemos que a arqueologia tem servido como um espelho. Ela reflete as nossas próprias dúvidas, as nossas próprias necessidades de validação e a nossa eterna curiosidade sobre a origem das nossas crenças. Ao escavar o passado, escavamos um pouco de nós mesmos. Não encontramos as respostas simples que gostaríamos, nem a negação total que os céticos esperavam. Encontramos, sim, um terreno fértil de possibilidades, onde a história da humanidade se entrelaça com a história de uma fé que se recusa a morrer. Cada caco de cerâmica, cada inscrição num bloco de pedra, cada vestígio de uma antiga habitação é um lembrete de que houve pessoas reais, com vidas reais, medos reais e esperanças reais, vivendo exatamente o que as Escrituras descrevem. A tensão entre o que a arqueologia mostra e o que a Bíblia nos conta não deve ser vista como uma barreira,
mas como uma ponte. Uma ponte entre o mundo material, que é limitado, e o mundo do espírito, que é expansivo. Quando aceitamos que o relato bíblico tem camadas de significado histórico, narrativo, político e teológico, começamos a entender por que razão esta história continua a fascinar gerações após gerações. Não é uma história sobre arqueologia, é uma história sobre a condição humana perante o divino. É uma história sobre sair de um lugar de opressão para um lugar de promessa. E essa jornada, meus amigos, é algo que cada um de nós, de uma forma ou de outra, acaba por enfrentar na sua própria vida, independentemente do que as escavações revelem. Ao concluir esta reflexão, convido-o a olhar para a sua própria fé não como uma lista de factos a serem provados, mas como um caminho a ser percorrido. O mistério do Êxodo continuará a desafiar os arqueólogos durante séculos, porque a essência do que aconteceu no coração dos que saíram do Egito é algo que nenhuma pá poderá alguma vez desenterrar. A verdadeira evidência do Êxodo não está nas areias do Sinai, mas na continuidade de uma tradição que durante milênios carregou a tocha da liberdade e da justiça, inspirando revoluções, movimentos pelos direitos civis e a convicção profunda de que nenhum tirano é eterno. A arqueologia é fascinante, mas a história que ela descreve é apenas a moldura. O quadro principal é a transformação de um povo através da experiência com o divino. Se chegou até aqui, é porque a sua busca por conhecimento vai além da superfície. A história do Êxodo ainda tem muitos segredos guardados, e este canal será o seu guia permanente para explorar cada um deles. Não se esqueça de que o conhecimento é a ferramenta mais poderosa para fortalecer a sua fé e a sua compreensão do mundo. Se este conteúdo lhe trouxe clareza ou estimulou a sua curiosidade, peço que partilhe este vídeo com alguém que também valoriza uma reflexão honesta e profunda sobre as Escrituras. Inscreva-se agora, ative as notificações e faça parte da nossa comunidade, onde aprender, questionar e crescer são os nossos pilares fundamentais. O mistério continua, mas agora você tem novas ferramentas para interpretá-lo. Até a próxima semana, onde iremos desvendar outro capítulo que a história tentou apagar, mas que a verdade insiste em manter vivo. Que a sua jornada de descoberta seja constante, profunda e que, tal como aqueles que caminharam pelo deserto em busca da liberdade, você também encontre os seus próprios caminhos de revelação. Mas o que sucede quando a luz da investigação incide sobre o terreno que se segue? Após o Êxodo, após a libertação das correntes e a travessia das águas que dividiram o destino de uma nação, deparamo-nos com o silêncio desconcertante da conquista de Canaã. É aqui, meus amigos, que a arqueologia se torna mais do que uma ciência. Ela transforma-se num duelo entre o texto sagrado e a evidência material. Um combate que exige de nós uma postura intelectualmente honesta e espiritualmente resiliente. Quando olhamos para as cidades mencionadas no livro de Josué, como Jericó ou Ai, o solo parece guardar segredos que contradizem, por vezes, a grandiosidade épica da narrativa bíblica. As muralhas que, segundo a tradição, ruíram ao som de trombetas e gritos de guerra, apresentam aos arqueólogos modernos um cenário de camadas complexas, onde o tempo agiu de forma diversa daquela que a memória coletiva preservou. Será que estamos a cometer um erro ao esperar da Bíblia uma precisão de cronista moderno? Ou será que a nossa própria definição de verdade é demasiado limitada para compreender o que os antigos pretendiam transmitir? Ao analisarmos os vestígios da Idade do Bronze Final, deparamo-nos com uma realidade social de transição. Alguns especialistas sugerem que a entrada em Canaã não terá sido uma invasão militar fulminante e avassaladora,
mas sim um processo muito mais lento, uma infiltração pacífica seguida de conflitos locais, uma lenta assimilação de povos que, gradualmente, se foram identificando como um só, unidos não apenas pela linhagem, mas por uma aliança selada na consciência de possuírem um destino comum. Esta visão, embora choque com a leitura literal de certas passagens, abre uma porta fascinante para a compreensão da identidade humana. O que torna um povo uma nação não é apenas a conquista de território, mas a partilha de uma memória, de uma lei e de uma esperança que resiste aos séculos. Sejamos rigorosos na nossa análise. Quando examinamos os assentamentos nas terras altas de Canaã, vemos surgir, a partir do século XII, antes da nossa era, aldeias caracterizadas por uma dieta distinta, onde a ausência de ossos de porco é um detalhe que não escapa ao olho treinado dos bioarqueólogos. Este pequeno detalhe, aparentemente insignificante, é a assinatura de um povo que escolheu separar-se, que decidiu viver de acordo com normas alimentares e sociais que os distinguiam dos seus vizinhos filisteus ou cananeus. A arqueologia, aqui, deixa de ser um mero espólio de pedra e cerâmica para se tornar a revelação de uma escolha cotidiana. A fé, meus caros, começa muitas vezes no prato, nas escolhas que fazemos todos os dias para manifestar a nossa identidade. O êxodo não terminou na montanha. Ele prolongou-se em cada regra, em cada costume que os antigos adotaram para não esquecerem de onde tinham vindo. Muitos perguntam-me se estes achados enfraquecem a nossa convicção. A minha resposta é sempre a mesma. Pelo contrário, eles tornam-na mais robusta. Uma fé que tem medo da evidência é uma fé frágil, uma fé que vive de sombras. A verdadeira tradição bíblica nunca se preocupou em ser um repositório de factos geológicos ou militares, no sentido em que hoje entendemos a história. Ela preocupou-se em preservar o sentido. Quando os escribas reuniram aqueles textos, não estavam a redigir um relatório de escavação, mas a pintar um retrato da alma humana em busca da transcendência. Se a conquista não ocorreu num único dia, se as muralhas não caíram exatamente como a nossa imaginação infantil concebeu, o mérito da narrativa permanece intacto, pois a verdade que ela carrega é a da superação das impossibilidades através da fidelidade a um compromisso superior. Vamos aprofundar ainda mais. Consideremos a figura de Josué. Se o retirarmos do pedestal do mito, o que encontramos? Um líder confrontado com a fadiga, com as divisões internas e com a dificuldade de manter um povo coeso perante os desafios de uma terra nova. Tal como nós, ele teve de lidar com a herança de quem o precedeu e com a responsabilidade de passar o testemunho a quem viria a seguir. A história, quando despida de artifícios, revela a nossa própria humanidade. É esta a força do texto bíblico. Ele espelha a nossa própria vida. Quando lemos sobre as batalhas de Israel, não estamos apenas a ler sobre bronze e ferro, mas sobre as batalhas que travamos contra as nossas próprias dúvidas. O medo, a necessidade de segurança, a tentação de nos acomodarmos às culturas que nos rodeiam, tudo isto está lá, impresso naqueles capítulos que parecem tão distantes e que, na verdade, residem no nosso cotidiano. Há quem argumente que a falta de provas arqueológicas definitivas sobre a destruição total de certas cidades cananeias é um sinal de que a Bíblia é uma construção posterior, um mito nacionalista criado séculos mais tarde. Mas pergunto-vos, mesmo que seja esse o caso, será que isso retira valor ao que foi escrito? Se um povo no exílio, na dor da perda e da dispersão, reuniu as suas memórias para forjar uma identidade que os impedisse de desaparecer na história, não é esse um feito ainda mais notável? A resiliência da narrativa bíblica é, em si, um milagre. Ela sobreviveu a impérios, a perseguições, a queimas de livros e ao esquecimento.
O que quer que diga a pá do arqueólogo, nada pode apagar o facto de que estas palavras moldaram a ética ocidental, definindo o que entendemos por justiça social, dignidade do indivíduo e a responsabilidade coletiva perante o mais fraco. Ao olharmos para o futuro das investigações arqueológicas, é vital que mantenhamos o equilíbrio. Não devemos transformar a arqueologia numa nova religião, onde cada fragmento de barro é uma escritura sagrada. Nem devemos rejeitar a ciência por medo de que ela confronte as nossas crenças. O diálogo entre a fé e a razão é o que nos permite crescer. Lembrem-se das palavras de tantos estudiosos que, ao longo das décadas, dedicaram as suas vidas a estas paragens poeirentas do Médio Oriente. Eles não encontraram as respostas finais porque talvez as perguntas que formulamos sejam demasiado simplistas. Talvez o êxodo não seja um evento único, mas uma vivência cíclica, algo que acontece cada vez que um grupo de seres humanos decide que o regime de opressão em que vive não é o seu lugar de destino. Nesta nossa caminhada conjunta, vamos continuar a desafiar as certezas absolutas. Se encontrarmos algo que nos obrigue a reescrever o que pensávamos saber, celebraremos essa descoberta. Se encontrarmos algo que confirme a tradição, celebraremos a continuidade. O importante é que a nossa mente permaneça aberta, tal como as portas de uma tenda no deserto, pronta para receber o vento da sabedoria. Venha ele de onde vier. O estudo da história, através da arqueologia e da exegese bíblica, é um exercício de humildade. Reconhecemos que não somos os primeiros a fazer estas perguntas e certamente não seremos os últimos. Somos apenas os guardiões temporários desta curiosidade que nos define como seres humanos. No próximo episódio da nossa série, iremos mergulhar nas profundezas da monarquia unida. Vamos analisar se a grandiosidade de Salomão encontra respaldo na realidade material daquela época ou se estamos perante uma projeção de um reino que, embora geograficamente modesto, se tornou imenso na sua influência cultural e religiosa. Estão preparados para questionar as coroas de ouro e os templos de pedra? Estão preparados para ver a história por trás dos palácios? O processo de descoberta nunca termina. Cada peça de cerâmica, cada inscrição, cada ruína é um convite para pensarmos com clareza sobre o nosso passado, para podermos com mais sabedoria construir o nosso futuro. Nunca subestimem o poder de uma pergunta bem feita. A dúvida metódica não é inimiga da convicção. Ela é a sua melhor aliada, pois purifica o que acreditamos, separando o essencial do acessório. A história, tal como a vida, não é uma linha reta, mas um emaranhado complexo de eventos, intenções e descasos, onde a verdade se esconde por vezes sob camadas de poeira e de interpretações feitas por outros. É nosso dever, enquanto buscadores, remover essas camadas com cuidado, respeitando a integridade do que encontramos. Ao encerrar esta reflexão mais profunda, convido-o a fazer uma pausa. Olhe para a sua própria vida e pergunte-se: o que é que nos meus dias constitui o meu êxodo? Quais são as correntes que ainda carrego e que espero ver quebradas? Qual é o deserto que estou a atravessar e que por vezes me faz duvidar do destino final? Talvez a resposta não esteja em nenhuma terra prometida distante, mas na própria capacidade de caminhar, de manter a esperança acesa e de, passo a passo, construir uma vida que seja digna de ser lembrada. A arqueologia da alma humana é, talvez, a mais desafiante de todas as escavações, pois nela não encontramos apenas factos, mas encontramos-nos a nós mesmos, com todas as nossas falhas, as nossas lutas e, acima de tudo, a nossa capacidade inesgotável de sonhar com um mundo mais justo. Agradeço-lhe por ter investido este tempo em reflexão. Mantenha a sua curiosidade viva. Não se contente com respostas fáceis e saiba que, aqui conosco, cada descoberta é um tijolo a mais na construção do entendimento.
Partilhe este conteúdo com alguém que considere um companheiro de jornada. Alguém que, tal como você, prefere um caminho de questões a uma estrada de dogmas vazios. Inscreva-se, interaja, deixe a sua opinião nos comentários, pois é através do diálogo que as nuvens da incerteza se dissipam. Voltaremos na próxima semana para desenterrar os alicerces de um reino que, aos olhos da história, foi muito mais do que a soma das suas partes. Que a sua semana seja marcada pela vontade de aprender e pela coragem de questionar. Até breve, na próxima etapa da nossa jornada de desvendamento, onde a verdade, por muito escondida que esteja, acabará sempre por emergir das areias do tempo. Lembre-se, não há luz que não se fortaleça com o escrutínio, nem verdade que não se torne mais brilhante ao ser confrontada com o conhecimento. A escavação continua e o mistério, esse, é apenas o aliciante para continuarmos a procurar.